Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, espaço do esporte local e regional na TV Aberta, canal 35 da TV Aberta, programas que depois vão também para o YouTube do portal Toque de Bola. Estamos recebendo hoje o professor Marcelo Mata, responsável pelo projeto de futebol da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tudo bom, professor? Como vai, Ivan? Tudo bem, obrigado. Prazer estar aqui participando do programa mais uma vez. Mais uma vez, porque ele esteve conosco lá no comecinho do Pautando, né? Naquela época o Brasil se preparando para a Copa do Mundo e a gente tratou de assuntos ligados à Copa, mas naquele momento. Hoje vamos falar, principalmente nesse primeiro bloco, Marcelo, do projeto que hoje coloca o futebol da Universidade Federal em parceria com o Tupinambás num campeonato estadual. Conta um pouquinho dessa trajetória do projeto, como que ele está hoje. O projeto surgiu em abril de 2014 com uma proposta de ocupar uma lacuna que nós percebemos em Juiz de Fora, que era a seguinte: a cidade tem muitas escolas de futebol, oferecimento aí pela prefeitura, né? O bom de bola, bom de escola. Você tem os clubes oferecendo, você tem algumas entidades também, empresas oferecendo aí escolas de futebol. No entanto, nós percebemos uma carência na cidade de reunir os mais talentosos e ali desafiá-los a alcançar o seu potencial esportivo. Então, nós surgimos com essa proposta de selecionar os futebolistas da cidade e treiná-los ao longo do tempo. Só que para desenvolver, você tem que treinar e desafiar em nível competitivo. Então, o que nós fizemos? Começamos a participar das competições da Liga, da Prefeitura, e já no terceiro ano, no segundo ano, nós fomos já disputar o Campeonato Mineiro como o Uberabinha, desafiando os meninos no campeonato. Aí o caso do Uberabinha, só para explicar para o pessoal, é porque o Uberabinha já tinha uma vaga na competição estadual, né? Justamente, porque a universidade ela não podia se registrar na federação. Fizemos uma parceria externa com o Uberabinha e, através dela, possibilitou a nossa participação na segunda divisão. Neste ano, nós fomos campeões da segunda divisão. O juvenil foi campeão, o infantil foi campeão e o juvenil foi vice, mas no somatório de pontos, nós fomos campeões do interior, que credenciou a participar no ano seguinte, em 2017, da primeira divisão do Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17. Posteriormente, nós fomos para a ASEPEL, uma associação de ensino, pesquisa e lazer, que é da faculdade, surgiu ali dentro da faculdade, e com o vôlei, o nosso voleibol que disputa o Campeonato Brasileiro de Vôlei, o atletismo e o futebol. Essa ASEPEL também, aproveitando, que muita gente ouve falar em ASEPEL, mas não tem o conhecimento. É uma maneira de os projetos ou as equipes formadas a partir da Universidade Federal, no vôlei e no atletismo, de terem uma flexibilidade também para buscar leis de incentivo. Como é uma parceira, uma associação parceira da universidade, a gente pode submeter projetos na lei do incentivo, tanto estadual quanto federal, na perspectiva de fomentar todo o esporte naquele ano de competição. E o que aconteceu ano passado? Ano passado, a Federação Mineira determinou que, para participar dessas competições sub-15 e sub-17, os interessados, os clubes interessados, tinham que ser profissional. Então, o que aconteceu? Este ano, a segunda divisão tem de ser profissional, tanto é que as 8 equipes participantes são profissionais, e em 2020, a primeira divisão também deve ser profissional. O que aconteceu? Como nós disputamos ano passado, esse ano nós fomos convidados a participar da primeira divisão. Mas não ia adiantar. Em 2020 a gente tinha que retornar para a segunda. Em parceria com o Tupinambás, nós ficamos na segunda, com a perspectiva já de 2020, está tudo equilibrado, e dar sequência no projeto da universidade junto com o Tupinambás. E como que funciona isso agora? A gente falou um pouco dos meninos, para o lado do professor e da equipe de professores da universidade, como que isso envolve, especialmente a Faculdade de Educação Física? As pessoas têm que entender que o projeto Futebol UFJF é um projeto de extensão.
Através do projeto de extensão, é possível você fazer uma interface com o ensino e com a pesquisa. Com o ensino, os acadêmicos da faculdade, que são os treinadores das equipes, e ali eles colocam em prática os conhecimentos adquiridos nos laboratórios, nas salas de aula. E também nós temos mestrado, temos a pós-graduação, mestrado, doutorado, e os meninos na graduação têm o TCC. E o projeto de extensão, ele tem a interface com a pesquisa também. Por quê? Os acadêmicos da graduação e da pós-graduação podem fazer as suas pesquisas, suas investigações, suas teses, suas dissertações, com essa amostragem, com essa população. O que aconteceu também, né, como foi a ideia inicial do vôlei, né, que muita gente às vezes não sabe, também o vôlei da Universidade Federal, no início, começou também com essa proposta do projeto de extensão. Justamente isso daí você justifica a universidade, que você tem ensino, pesquisa e extensão. O voleibol, através do Maurício, tanto o mestrado quanto o doutorado, tiveram o voleibol da universidade como um grupo de investigação. E isso aí justifica, né, a universidade e, consequentemente, formação de recursos humanos para, no futuro, ocupar lugares que trabalham com o esporte. Por exemplo, treinadores hoje do Centro de Futebol Zico, do Esporte Clube Juiz de Fora, são oriundos do projeto da universidade, formaram e foram convidados. Temos alunos do projeto que estão no América Mineiro, estão rodando pelo Brasil. O Alex Nassif também, que participou, está no América do Rio Grande do Norte. Enfim, o projeto está cumprindo a sua função dentro da universidade. A gente se lembra muito, né, no lançamento, quando foi anunciado o projeto, que foi bem colocado, assim, foi até como uma prioridade, né, da responsabilidade para lidar com esse sonho, né, que é de milhões de jogadores, de meninos, até de famílias, de que alguns deles se tornem profissionais. Até para algumas famílias isso é importante no aspecto econômico. E vocês disseram na época da responsabilidade de lidar com isso, né? Daquilo que vocês se propuseram, daquilo que o projeto, o estágio que ele está hoje, como é que você avalia esse desenvolvimento? A nossa relação com as famílias é muito boa. A gente reúne aí no mínimo 2 vezes por ano com todos os pais das 7 categorias etárias que nós temos. E uma questão abordada é sobre essa realidade do jogador de futebol. Eu costumo dizer que ser jogador profissional de futebol é a profissão mais difícil que existe no Brasil. A concorrência é muito grande. Existem algumas estatísticas, né? Eu gosto de dizer que entre 1.000, 3 vão virar jogador profissional. Os demais não vão. Então, o atleta, o jovem atleta e a família ter essa consciência de que eles devem se preparar para uma segunda opção, ou seja, tem de estudar, tem que se preparar para uma outra profissão. Por quê? Porque se não der certo com o futebol, ele vai ter vida digna. Então, a gente deixa isso muito claro, de que ser jogador de futebol profissional é muito difícil. São poucos que conseguem ascender ao profissionalismo. A gente tem, né, que tem maior divulgação, são essas equipes sub-15 e sub-17, né, infantil e juvenil, que disputam o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. Mas o projeto tem, como você disse, 7 equipes, 7 faixas de idade. 7 categorias, que é sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16 e sub-17. Exceto a sub-17, que tem um profissional que formou, né, pelo Baeta, trabalhando com a gente. Os demais, todos são acadêmicos da Faculdade de Educação Física, trabalhando e liderando os treinos e as competições, a formação dos meninos. E é importante nesse trabalho também, né, professor, esse acompanhamento dos acadêmicos, que a gente já citou do projeto de extensão, como que isso pode proporcionar também a esses meninos o acompanhamento e a evolução, né? Que, na verdade, é o que eles têm que ter durante essa caminhada, é uma evolução. Né? É interessante porque, tal qual os jovens atletas têm o sonho, a perspectiva, o trabalho de um dia ser profissional, esses acadêmicos também acalentam isso, trabalham para isso, estudam para isso. Então, eles veem
ali no projeto de extensão, o início de uma jornada, que ao formar, eles vão ter a possibilidade de ir por um grande clube e ali trabalhar e ali ganhar a vida, né? O início está sendo dado, né? Tem sido oferecido pela universidade. Muita investigação, muito estudo, muita aplicação prática, muita experiência. E os resultados hoje eu posso dizer que os resultados estão muito bons, muito bacanas, muito bacana de ver o que está acontecendo. Para quem se dedicou, né, e conquistou, através dos estudos, no seu caso, um doutorado em ciência do esporte, como é que é ter o conhecimento, a teoria e o dia a dia da prática, né? Quer dizer, vivenciar as duas coisas e, de repente, testar os conhecimentos, testar a teoria na prática mesmo, no dia a dia, esse desafio constante. Eu costumo falar com os alunos e nas conversas com muitos amigos que o futebol é um dos esportes mais estudados no mundo. E isso é muito claro de constatar. É um esporte que movimenta atualmente 300 bilhões de dólares. No mundo capitalista que nós vivemos, a necessidade de surgimento de novos atletas, o surgimento de novas metodologias, de novas maneiras de gestão para que ele continue sendo retroalimentado, o futebol, é necessário que a ciência ajude nessa formação de opinião, de conhecimento, para que a subjetividade da pessoa ela possa trabalhar da maneira mais adequada. Quando você leva para a prática, existe um embate, porque a gente vivencia um esporte centenário no Brasil, e essa cultura vem sendo criada, né, desenvolvida, e quando surge algo diferente, que vá contrário àquela opinião, mas a ciência te dando esse suporte, existe ali um embate. E eu te digo que não é fácil mudar esta opinião, mas ela tende a acontecer porque ela vai melhorar a prática. Um exemplo muito prático disso. A vida de um atleta de futebol até 40 anos atrás, com 30 anos, o atleta já era velho. Hoje você tem atletas com 35, 40 anos de idade. Em Juiz de Fora a gente tem um Ademilson aí que joga futebol até hoje com mais de 40 anos de idade. Isso aí não foi o acaso, isso aí foi a ciência, a medicina, a fisioterapia, a educação física, estudando seus métodos de treinamento, a prevenção, a alimentação, o descanso, o controle de carga do treino, isso tudo aí auxiliando o jogador. Então a ciência realmente ela é extremamente importante, mas sempre vai ter aquele embate, né? Assim, daquilo que você está encontrando e como é que você vai mudar, transformar essa realidade, que é desafio e é muito legal também. Falar um pouquinho desses times de agora, né? Do Sub-15 e Sub-17 que estão disputando Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, como é que estão as equipes nesse momento? Na contagem geral, nós estamos em primeiro lugar, o juvenil é em primeiro e o nosso infantil está em terceiro lugar, né? Dentro da expectativa, como o juvenil já tem 3 anos aí de competição no Campeonato Mineiro, é uma equipe mais experiente e consegue se relacionar de uma maneira mais equilibrada com as competições, com as viagens, com os adversários, com a torcida, e tem desenvolvido. O Sub-15, que este ano, inclusive, é permitido o Sub-14 jogar também, a CBF permitiu o Sub-14 ser inscrito, é um time que está participando pela primeira vez. Então, é lógico que a ansiedade, aquele receio da competição gera uma expectativa grande para os meninos. Eu vou te dizer uma coisa, eles estão me surpreendendo. Eu tive uma conversa muito franca com eles e falei, olha, eu não sei o que vai acontecer com essa equipe não, mas vocês estão me transparecendo que vocês estão muito verdes ainda. Vamos tratar de mudar aí e se adaptar e se comportar mais como jovem atleta mesmo. E eles me surpreenderam. Tá? Os jogos têm sido muito competitivos, estamos controlando o jogo, estamos criando situações de finalização,
Dá para dizer, Marcelo, muitos clubes profissionais dizem que tentam, alguns com um sucesso maior, criar um estilo de jogo desde as categorias de base. É uma proposta de vocês também ou é muito difícil, mesmo com mudanças de jogadores, até pelo próprio avanço da faixa de idade? É possível criar um estilo que seja o estilo do sub-15, o estilo do sub-17? Isso aí é bacana porque foram discussões de 6, 7 anos atrás, até mais um pouco, assim, a escola Barcelona ou a escola holandesa. A escola Barcelona, ela é um padrão, né? Aquele jogador ali vai ser formado para jogar do Barcelona. Se ele não virar jogador profissional, ele só vai poder jogar naquele estilo de jogo. A nossa proposta não, é mais uma escola holandesa que saiba jogar no ataque posicional, ataque rápido, contra-ataque, ataque direto, na defesa a mesma coisa, marcar a zona, marcar individual, apesar de a gente sempre marcar a zona, né? A gente procura jogar posicional sempre, sempre posicional, com a participação efetiva do goleiro nos dois momentos do jogo, tanto na defesa quanto no ataque. O goleiro nosso joga de líbero, joga como jogador no ataque. É uma proposta que a gente tem de formação do jovem atleta, né? Não pode ser aquele goleiro que foi para o gol como castigo, não. Tem que saber jogar com os pés. Tem que saber jogar com os pés, porque para nós somos convencidos dessa importância. Porque quando você está com a posse de bola, o goleiro lá atrás, você pode fazer o passe para ele acalmar o jogo, virar o jogo de lado, passar para outro corredor e a bola continuar com a gente. A gente não precisa rifar a bola, como se fala, né? A gente não precisa chutar a bola para frente. Dá a bola lá no goleiro, começa o jogo novamente. E como a primeira linha a gente joga com 4 na primeira linha, às vezes com 3. O goleiro joga com líbero, porque como está na mesma linha, se houver uma bola por cima, o nosso goleiro joga como líbero. Mas, lógico, o goleiro tem que ver se essa bola está coberta ou descoberta. O que é isso? Se o jogador que está com a posse de bola tiver condições de fazer um chute direto, ele chega um pouquinho para trás. Se a bola estiver coberta, ele chega um pouquinho para frente. Então, os meninos são trabalhados para jogar posicional, com a participação efetiva do goleiro. Tá certo. Vou pedir para o Marcelo também falar um pouquinho mais dessas estatísticas que são interessantes dentro dessa formação, não só dos jogadores, mas da pessoa, do atleta no esporte. Daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco do Pautando o Esporte. Estamos de volta para o segundo bloco do Pautando o Esporte, tendo como convidado hoje o professor Marcelo Mata, responsável pelo projeto de futebol da Universidade Federal de Juiz de Fora. No primeiro bloco ele citou, entre as estatísticas, que de 1.000 atletas, vamos colocar aí, 1.000 garotos, né, das escolinhas, 3 chegam ao profissional. Qual outro número, quais outras estatísticas que você considera importantes e que chamam a atenção, né? A gente sabe que são muitos para o funil, né? Que outros dados que você tem que chamam a atenção assim, de quem não está habituado com esses números, Marcelo? Eu acho que aquele que ascende ao profissional, se ele está achando que ele vai receber seu salário igual Neymar, igual Messi, Cristiano Ronaldo, isso aí é um percentual muito pequeno também. A maioria recebe 80%, 80%, 85% recebe de 1 a 2 salários mínimos no Brasil, o jogador de futebol. Porque a gente fica vendo o Campeonato Brasileiro só na primeira divisão. Você esquece que Juiz de Fora tem 2 equipes profissionais, né? No Amazonas tem, na região Nordeste tem. Então, aqui, eles são jogadores profissionais, mas quanto que eles ganham? 2 salários mínimos. 1% ganha acima de 20 salários mínimos. Então, não é esse paraíso, né, que muitos pensam. Ser jogador de futebol é muito difícil. Ser e continuar sendo é mais difícil ainda. Poucos conseguem ter vida digna nessa modalidade esportiva. Outra situação também, que a gente já comentou outras vezes, mas não aqui no programa,
é o talento, a faixa de idade que consegue se identificar, olha, esse menino realmente é acima da média, o que se tem de estudo, de número, que a gente possa, de alguma maneira, tentar indicar ou informar isso? O talento, ele pode ser talento hoje, mas amanhã ele não pode ser talento. Talento é o seguinte, é aquela pessoa que apresenta uma anormalidade. Tá? Então você pega ali uma categoria etária sub-13, naquele grupo ali você vê que tem um menino ali que joga de uma maneira diferente. Só que você tem que ver que ambiente que é aquele. Ah, é ambiente escolar? É, então beleza. Ele é um talento. Quando você leva para um clube, vamos ver se ele continua sendo talento. Se ele continuar sendo talento, ótimo. Aí você começa a levá-lo para a região. Será que ele é talento na região? É. Aí você leva ele para um talento no estado. Porque aí quando você estado, vem todos os talentos do estado, né, concorrendo a uma vaga. Vamos ver se ele é anormal mesmo no seu desempenho. E o principal, existe uma variabilidade muito grande ao longo do tempo. Tá? O menino pode ser um talento estadual no sub-13, no sub-14, mas daqui a 1 ano, 2 anos, ele não desenvolve mais, que a gente costuma dizer, o balde dele encheu, o potencial genético dele encheu. Ele não vai desenvolver mais. Enquanto que tem outros que desenvolvem de uma maneira mais lenta, mas tem um balde maior, tá? Tem um potencial maior. Então, ele, ao longo do tempo, ele tende a ultrapassar aquele que tem um balde menor, mas que desenvolveu mais cedo um pouco. Então, o talento ele tem de ser sendo avaliado constantemente. E o seguinte, quando chega mais próximo do profissional, a questão psicoemocional é extremamente importante. Você ter comportamento de atleta no treino, no jogo, com o campo cheio, com torcida, com pressão de imprensa. Então, a pessoa tem de ter umas características para suportar a realidade de viagens, treinos, pressão, torcida. Isso aí não é fácil também, não. Isso diferencia aquele que vai ascender ao profissionalismo. A gente não tem no futebol da universidade ainda, hoje, algum exemplo de menino que hoje esteja em algum grande clube consolidado ou mesmo numa categoria de base? Tem meninos que já passaram pelo nosso projeto e talvez esse ano a gente exporte o primeiro garoto. O Tupinambás trabalhou com ele no início do ano, no Campeonato Mineiro. Ele integrou o grupo de profissionais, ele tem 18 anos e a gente acredita que o Tupinambás vai vendê-lo aí para o exterior, talvez esse mês ou o mês que vem. Ele é oriundo do projeto, desde os 12 anos ele treina e compete com a gente, né? Mas a gente sabe que a realidade é aquilo que eu falei no bloco anterior, é muito difícil ser jogador profissional, porque você tem jovens no Brasil inteiro que acalentam esse sonho e que trabalham para isso. A gente tem muitos relatos também de testes, né? Conhecidos, você deve ter muito mais relatos até do que a gente, naturalmente. Ah, o meu menino tinha 9 anos, 9 não, vamos colocar 12 anos, e na hora do teste jogou com um monte de gente muito maior que ele, deram só 20 minutos e ele voltou. Ou então, uma situação até recente, um goleiro que ficou num grande clube do Rio durante uma semana, foi muito bem e, de repente, uma pessoa lá do clube falou, ele não tem altura. Ah, mas ele não tem altura. Como é que se lida com essa volta frustrada desse garoto e dessa família? Eu conheço essa história, e ela é verídica, aconteceu mesmo em Juiz de Fora. É bom lembrar que cada clube tem o seu critério de avaliação. E o desempenho a gente sabe que é o somatório de diferentes variáveis. Peso, altura, percentual de gordura, gesto técnico, inteligência, saber jogar coletivamente, isso tudo interfere no desempenho. Tem clubes que valorizam, né, o goleiro alto, no entanto, a gente tem goleiros de nome internacional que tem 1,84 m, 1,85 m, né? Agora, realmente é um momento muito chato que acontece quando o menino retorna do clube em avaliação com a negativa.
a gente já percebeu que existe uma desmotivação por parte do atleta. Esse menino que eu acabei de relatar momentos atrás, de que possivelmente vai para o exterior, ele teve uma experiência durante um tempo em um grande clube e desempenhando bem, vivendo a expectativa de ser aprovado, e eu escutei de pessoas de dentro, olha, ele vai ser aprovado, e foi mandado embora, foi desligado, não foi aprovado. Ele voltou muito desmotivado, e isso influenciou no desempenho dele, isso foi no ano passado, no Campeonato Mineiro. Mas depois ele conseguiu retomar e foi para o Tupinambás, e a gente vive essa expectativa. O que a gente faz, Ivan? Antes dele ir, a gente fala da realidade, da possibilidade. A gente deixa muito claro que ali estão reunidos diferentes talentos do Brasil inteiro, que ele é apenas mais um, que ele vai concorrer. E sempre, ao retornar, a gente pede que ele relate essa experiência para os outros, para que os outros saibam, olha, realmente os meninos são muito bons, realmente os meninos são muito fortes, são muito velozes, são muito inteligentes, para já começar a conscientizar, até para ele começar a ir para o plano B, né? E quais os relatos que você tem desse convívio de clubes com maior estrutura? A gente tinha informação da estrutura do Flamengo, mas houve aquela tragédia recente, né? E outras situações já ocorridas em outros grandes clubes. O que a gente pode considerar como trabalho diferenciado, clubes que dão oportunidade do menino continuar estudando, e que você poderia colocar hoje, no momento, entre os considerados grandes clubes do Brasil, na base? Os clubes são obrigados, né, hoje a oferecer escola, oferecer todo o suporte médico, psicológico. Existe uma lei que obriga a todos os clubes, grandes clubes, terem isso. No entanto, a gente sabe que a maioria, principalmente do interior, não tem essa estrutura. Tá? Eu destacaria o Flamengo, destacaria o Atlético Paranaense, eu destacaria o Cruzeiro, eu destacaria o Atlético Mineiro, o próprio América Mineiro. Os grandes clubes, o Botafogo tem investido, né, vai investir lá, a família Salles comprou, está com essa proposta de investir. O Xerém é muito famoso na sua formação. Olha, o futebol de base no Brasil, ele melhorou muito, no meu entendimento, nos últimos 15 anos. Houve uma renovação, um entendimento da importância do conhecimento na formação do jogador e na formação para o jogo. O que acontece é que esses jogadores novos, eles estão sendo vendidos mais cedo, porque eles valem dinheiro e os clubes necessitam desses recursos para que o trabalho continue, e são vendidos para a Europa. E o que acontece na Europa? O índice de natalidade está diminuindo, e existe a necessidade de surgimento de novos jogadores. Como tem metade homem, metade mulher, metade homem vai jogar handebol, vai jogar hóquei, vai jogar vôlei, vai jogar futebol. Aí quando eles veem, eles não têm muitos jogadores de futebol. O que eles fazem? Eles pegam aqui e levam para lá. Não imagine só as grandes capitais da Europa que têm futebol. As cidades do interior têm futebol e querem ver futebol também, esse espetáculo. Vêm aqui e compram, e levam, e valorizam, e depois vendem. Isso aí é um reflexo da atualidade. Isso é reflexo também, podem ter certeza que é reflexo da seriedade que houve nessa formação de jovens jogadores no Brasil. Essa questão da idade, né, sem alongar muito, mas porque houve também uma referência a isso em matéria de divulgação nacional sobre o Cruzeiro, envolvendo um menino de 12 anos que já teria uma situação financeira, vamos dizer. Só para a gente colocar para a informação a questão da idade. Em que idade o jogador já pode ter seu primeiro contrato? Só em linhas gerais, para a gente esclarecer isso também, Marcelo. Você só pode registrar o futebolista a partir dos 14 anos. Então, a partir dos 14 anos, você tem um registro na Confederação Brasileira de Futebol. Aí você tem os direitos federativos do menino. Você pode fazer um contrato semiprofissional com ele até os 16 anos. A partir dos 16, você já pode fazer um contrato profissional. Aí o jovem fica com os direitos econômicos e federativos comprometidos com o clube. Com 14 anos. Com 14 ele já anos. recebe o que
O pessoal costuma dizer aquela ajuda de custo? É uma ajuda de custo, paga aí 600, 700, 1.000, depende, lógico, né? Depende, lógico, do talento. Tem meninos que vão receber mais, porque ele vai ser desejado pelos outros clubes. Então, aquele clube que o detém vai tentar valorizá-lo. Vai tentar valorizá-lo. E tem também situações em que o atleta assina um recibo em branco. Conversa com a família e fala assim, nós vamos registrar esse menino para que a gente o venda no futuro. Para isso a gente vai ter que registrá-lo e fazer um contrato semiprofissional, mas a gente não tem como pagá-lo. Então, o menino, é comum isso também, o menino assinar, a família assinar que está recebendo um salário, mas, na verdade, não está recebendo, porque é uma saída que o clube tem para ter esse menino como direito econômico e federativo dele. A gente tem situações, né, no Brasil de jogadores que passaram pela base de alguns clubes, foram para a Europa sem ter jogado no profissional. Isso a gente cita os conhecidos. Agora a gente tem também as informações pela própria CBF de jogadores que estão brasileiros aí, garotos que saíram daqui espalhados no mundo todo, né? É bom também as pessoas saberem, Ivan, que essa transferência ou para o exterior, essa transferência para a equipe do exterior, só pode acontecer depois dos 18 anos. Nós, em Juiz de Fora, o projeto FJF tem uma situação que um menino nasceu na Coreia, mas foi registrado na Coreia, mas depois foi registrado no consulado brasileiro. E veio para o Brasil muito cedo. Nós estamos com dificuldades de registrá-lo na CBF. Por quê? Porque a FIFA determinou que não pode transferir até 18 anos, por preocupação de aliciamento. Você pegar um menino de 11, 12, 13 anos e mudar com ele para o país, afastá-lo da família. Então, fez isso. No nosso caso, a gente vai conseguir registrar, talvez semana que vem ou essa semana a gente consiga registrá-lo, porque a CBF já acionou a Federação da Coreia. Mas com os outros clubes, nem Flamengo, nem Corinthians, ninguém consegue registrar nenhum atleta abaixo dos 18 anos. Ou seja, esse menino com 16 anos ir para a Europa, não. Ele fica no Brasil. O que aconteceu com o Vinícius Júnior? Ele continuou jogando no Flamengo. Quando ele fez 18 anos, aí sim ele pôde ir para o Real Madrid. O Branco, né, que passagem jogador, dirigente também, atuando na CBF, publicou recentemente uma questão que é muito comentada, aí a gente vai tentar juntar duas perguntas, dizendo que os treinadores devem deixar os meninos de 9, 10 anos brincar mais de jogar futebol. É um consenso essa questão de deixar um menino jogar bola, né? O futebol de rua, até 11 anos, 11, 12 anos, né? Apesar de ser a crítica, existe a crítica de você colocar faixa etária. Tá? Mas vamos colocar aqui para entendimento. O futebol de rua foi um grande professor dos grandes jogadores de futebol no mundo. Isso aí não foi só no Brasil. Então, sabendo disso, as escolas de formação de jovens jogadores, o procedimento do treinador, do professor, é dar jogo, é tentar levar o futebol de rua para dentro das escolas, pois ali ele desenvolve autonomia, criatividade, personalidade para tomar decisão. Liderança. Né? Liderança. Assume, se ele quer driblar, quer dar uma caneta, quer dar um chapeuzinho, ele dá. As pessoas vão reclamar com ele, depois ele se defende. Né? Ele tomou uma decisão. E o mais importante é a relação dele com a bola. Então, nessa faixa aí, nessa fase, a relação dele, corpo, jovem, e bola, é muito importante. E o futebol de rua oportunizou isso muito. É só lembrar a quantidade de brincadeiras na rua. Se eu estava sozinho, eu brincava de ficar fazendo embaixadinha de bater o meu recorde. Né? Chegava mais um, eu partia para um gol a gol. Chegava mais um, ficava um na linha, dois na linha e um no gol, e driblinha do lado de fora tentando fazer gols. Se chegasse mais outro, 2 contra 2. Chegasse mais outro, fazia time de fora. Enfim, os gols eram na diagonal do poste à parede, e do outro lado da rua você tinha uma árvore à parede. Então o gol era na diagonal, era na subida, na descida. Ou seja, a rua ela oportunizou diferentes maneiras de se jogar futebol. Desta maneira, ele foi estimulado a resolver diferentes
problemas. Isso desenvolve a inteligência e a relação dele com a bola. É um consenso. No entanto, a partir na segunda fase, você já tem que inserir ali o jogo. Começar a inserir o jogo. Saber os conceitos do jogo, os princípios defensivos, os princípios ofensivos, e saber jogar coletivamente, tentar criar uma inteligência coletiva na equipe. Por quê? Porque tática é gestão de espaço. Você tem um espaço delimitado, onde você vai gerir aquele espaço coletivamente na defesa, no ataque, nas transições, na bola parada. Então, o jovem atleta tem que aprender a jogar coletivamente e colocar a sua individualidade, quando necessária, a serviço dessa coletividade, principalmente lá próximo do gol, né? Próximo do gol, na zona de finalização, ali é criatividade, e toma a decisão, é sua e pronto. Essa questão da culpa, entre aspas, da base, que foi citada no 7-1, e o que a gente vê depois, né, de lá para cá, campeonato sul-americano, sub-17, o Brasil não consegue ficar entre os 4 primeiros hoje do continente. E aí você pergunta, né, todo mundo, como é que pode um Brasil com tanto talento, com tanta escolinha, com tanto profissional, chegar num sub-17 de um sul-americano e não ter uma vaga entre 4 primeiros colocados, perder até para uma Venezuela, situação que há uns anos era incompreensível. Será que a Venezuela, o conhecimento está a serviço de todos hoje? Será que na Venezuela não aprenderam a trabalhar? Será que nos outros países não aprenderam a trabalhar também? Né? O Brasil não era bom no vôlei há muitos e muitos anos atrás, aprendeu a jogar vôlei. Né? Eu posso fazer essa crítica aos jovens que estão indo muito cedo para lá, e também valorizar os outros países também que estão desenvolvendo. O futebol é um esporte universal mais praticado, mais estudado no mundo. Todo mundo tem esse conhecimento. Tá? E o Brasil continua sendo o país que mais exporta jogador para o mundo. Outra questão é aquela discussão: desenvolvimento do jogador, formação ou título? Certa vez no Fluminense, conversando com um treinador, ele me falou assim: Marcelo, aqui a gente tem uma preocupação, cara, porque se a gente não for campeão, a gente corre o risco de ser mandado embora. E como é que fica o desenvolvimento do menino? Eu vou desenvolver ele para o profissional ou vou querer ser campeão na base? Né? Se você pegar, já houve estudos lá de um TCC que o menino pegou a equipe da seleção brasileira profissional e jogadores que foram seleção brasileira sub-15, sub-17, sub-20. Existe uma renovação muito grande, muito grande. Então você tem que ter aquela discussão, você tem que ter o equilíbrio, ser campeão, que é importante, experiência positiva, e desenvolver. E eu coloco nessa equação aí a questão também dos outros países estão trabalhando. Ainda nessa análise, Marcelo, de seleções ou de desempenho de seleção, né, muitos consideram que vai se perdendo a identidade pelo fato de o jogador ou atleta ir para lá muito cedo, até nessas seleções sub-15, sub-17. Essa perda de identidade também acaba provocando vamos chamar, o não sucesso do Brasil numa Copa do Mundo, como ocorreu recentemente? Olha, a Copa do Mundo, nós perdemos a Copa do Mundo com o Tite, e é engraçado, né? Porque o brasileiro só valoriza o primeiro lugar, não valoriza vice, não valoriza terceiro, não valoriza nada. Né? E perdemos, o Tite reconheceu que teve ali um erro estratégico dele, tático durante o jogo, mas a seleção vinha muito bem, vinha muito bem. O Tite pegou a seleção em 6º lugar nas eliminatórias, 7º lugar. E, para mim, ele tinha criado uma identidade e foi para a Copa do Mundo com muita credibilidade. Aí, pronto, tem uma derrota, tudo é jogado fora, não vale nada, está correndo o risco agora na Copa América de ser demitido se não for campeão. Mas eu não critico muito o Tite, tá? Eu particularmente gosto do Tite. O que aconteceu para mim na seleção brasileira foi que houve uma quebra
daqueles jogadores que estavam sendo formados para assumirem uma responsabilidade na seleção brasileira. Eu digo, um exemplo é o Adriano. O Adriano era para ser a geração anterior a essa, o Adriano era para ter assumido aquela seleção. O Ronaldinho era para ter assumido a responsabilidade da seleção. Houve uma quebra nesse planejamento ao longo do tempo. Aí, com essa quebra, teve essa geração que se viu como o Neymar, como uma liderança. O Neymar não era ainda uma liderança, teria que ter uma pessoa mais experiente para assumir aquela responsabilidade. E a questão da identidade, Ivan, eu acho que o futebol é universal mesmo, é universal. O brasileiro tem uma característica da sua individualidade, no meu entendimento, ser superior aos demais, ser muito criativo, ter muita habilidade. É onde a gente consegue quebrar o sistema do adversário. O Brasil está aprendendo a jogar na defesa, que é importante jogar na defesa, tem que valorizar a defesa, é difícil jogar em defesa, e no ataque, como os adversários são muito estruturados defensivamente, você tem de ter jogadores que quebrem esse sistema. E o jogador brasileiro é valorizado por isso, por essa capacidade de improvisação, dessa capacidade de ter com a bola, do driblar, do quebrar o sistema. Eu acho que essa identidade é nossa e ela não deve ser abandonada nunca, e é o que valoriza o atleta brasileiro aí no cenário mundial. A habilidade está a serviço dessa coletividade, principalmente lá próximo do gol. É o que o Neymar faz muito bem, ele consegue quebrar o sistema. O Paquetá quebra, o Vinícius Júnior quebra o sistema, né? Ele improvisa, ele tem muita capacidade de driblar os adversários. Isso o brasileiro não pode largar nunca, no meu entendimento. Essa idolatria, né? Até polarização, vamos chamar, Cristiano Ronaldo, Messi, a garotada fica muito focada nisso, nessa individualidade. E os meninos também, a gente vê meninos hoje, às vezes não está com a camisa do clube, mas está com a camisa do Chelsea, do Barcelona, dos finalistas agora da Copa dos Campeões, Tottenham, Liverpool. E que é essa globalização que possibilita os meninos verem todos os jogos, todos nós, né? Que isso no dia a dia lá do seu trabalho reflete de alguma forma? Imitá-los. É o modelo. Chuteira colorida. Chuteira colorida, a maneira de driblar, de dominar a bola. É a importância do craque, a importância do ídolo, né? O ídolo, ele tem de ter algo diferente. Ele tem que ter essa responsabilidade de que ele está sendo visto por muitas crianças. E é importante no desenvolvimento dessas crianças, não só para ser jogador de futebol, mas para ser um cidadão. O exemplo é extremamente importante. O ídolo tem essa responsabilidade. Se ele é uma pessoa pública, se ele é o ídolo, ele tem de ter essa consciência, que trabalhe dessa maneira, que faça o bem para as outras pessoas. O esporte é isso. O esporte, ele é um espetáculo, e como ele é muito visto e gera idolatria para as pessoas, eles têm de ter essa responsabilidade, tem que ter comportamento. Tá certo. Marcelo, a gente agradece a sua participação aqui conosco, muito bacana, a gente teria aí assunto para ficar mais, né, comentando mais tempo aí, com certeza. Obrigado por sua nova participação aqui no Pautando Esporte. Ô Ivan, eu que agradeço toda a equipe aí e estou à disposição. E espero realmente ter colaborado com o programa. Um abraço. Com certeza. É o novo Pautando Esporte que está chegando ao final com o apoio do Plask, da Farmácia de Manipulação Las Casas, de Perrou Embalagens e do Ibitipó Coffee Road. Os programas, depois de exibidos no canal 35 da TV Aberta, sobem para o YouTube do portal Toque de Bola. Até a próxima!